viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre, pra sempre, pra sempre. Uma boa noite a todos vocês, bem-vindos meus queridos a mais um culto que nós podemos dar ao nosso Deus, que Ele possa te abençoar grandemente com a sua palavra e a sua presença. Saúdo a todos nós com o texto de Apocalipse 21, versículo 4, já em meio a tantos eventos, quando a gente pensa até no fim dos tempos, é uma boa ideia fazer uma leitura de Apocalipse 21, versículo 4. Lá está escrito: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Você já teve a experiência de ter um pesadelo durante a noite, dormindo? Tão real, mas tão real que ao acordar você se sente tremendamente feliz, alegre, aliviado, porque você percebeu que só passou de um sonho ruim, um grande pesadelo. Eu gosto de usar essa ilustração para falar um pouco sobre o que a gente lê nesse texto de Apocalipse 21, 4. Um dia, Deus, o próprio Deus, vai enxugar de nós toda lágrima, vai tirar de nós toda tristeza. E a gente vai olhar como se a gente estivesse acordando de um pesadelo, percebendo que todas as coisas difíceis que aconteceram não existirão mais. Que aquilo é passado, é antigo. E a partir de então, estaremos diante da glória de Deus, onde haverá a vida que a gente tanto busca a cada dia em nossa vida. Porque Deus, Ele promete que um dia a morte, a dor, tudo aquilo que provoca sofrimento na nossa vida não vai mais existir. É quase impossível a gente imaginar uma vida dessa forma. Por isso que nós precisamos de Deus, porque somente Deus pode fazer isso. E que tal a gente já experimentar isso hoje, agora, nesse momento, a cada instante da nossa vida? Deus pode enxugar a tua lágrima. Deus pode tirar a tua tristeza. Deus pode te dar alegria, restaurar a paz na tua vida
a partir de agora, como uma pequena amostra daquilo que Ele tem preparado para a nossa eternidade. Quero convidar você a gente buscar esse Deus de uma forma sincera e verdadeira, porque Ele tem muito a fazer por nós e muito a nos ensinar. Convido você, assim como você está, a termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente pode receber promessas de vida em toda a Tua Palavra e assim também renovar a nossa esperança. E ela com certeza só existe na Tua presença, Senhor. E por isso também fala aos nossos corações neste culto. Nós sabemos que é um culto que a gente precisa dedicar a Ti, Senhor, mas somos nós que recebemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e tantas coisas quais a gente não consegue sem o Teu agir na nossa vida. Abençoa a cada um de nós, todos que estão nos assistindo, Deus, a casa de cada um, a família de cada um e a vida de todos, assim como Tu queres, conforme a Tua vontade. Nós assim oramos, entregamos esse momento em Tuas mãos e muito obrigado porque já de início nós podemos ler e falar sobre uma promessa tão preciosa que já pode começar agora, quando nós Te buscamos na vida de cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha vida está em Ti, Senhor. Minha força está em Ti, Senhor. Minha fé está em Ti, Senhor. Em Ti, meu Senhor. Minha vida está em Ti, Senhor. Minha força está em Ti, Senhor. Minha fé está em Ti, Senhor. Em Ti, meu Senhor. Tu és força pro meu viver. Te louvo com meu coração. Tua graça e poder sustentam meu ser. Pra sempre te adorarei. Minha vida está em Ti, Senhor. Minha força está em Ti, Senhor. Minha fé está em Ti, Senhor. Em Ti, meu Senhor. Minha vida está em Ti, Senhor. Minha força está em Ti, Senhor. Minha fé está em Ti, Senhor. Em Ti, meu Senhor. Em Ti, meu Senhor. Em Ti, meu Senhor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome
teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama.
minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho Meu caminho é do Mestre. minha esperança Minha esperança é meu Mestre. Com você, a gente ter uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado porque podemos agora nos silenciar para a gente poder ouvir o som da Tua voz através da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, e permita que a gente possa de fato guardar isso na nossa vida, para que no início dessa semana, no início de um novo dia, a gente possa lembrar não exatamente tudo aquilo que nós ouvimos, mas a partir daquilo que ficou marcado, aquilo que tocou o nosso coração, possamos através disso sentir as Tuas mãos, o Teu guiar na vida de cada um de nós, Senhor. Então fala conosco a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com tantos eventos que a gente poderia já listar em 2020, né? A gente já tem falado tanto sobre isso e aí acontece cada semana uma novidade, uma dificuldade, com certeza. Não há como não passar na nossa cabeça, será que Cristo não está voltando? Eu tenho que todos nós, de uma forma ou de outra, já pensamos sobre isso nesse tempo, nesse momento, a partir de todos esses episódios. E sabe quando a gente passa por uma situação diferente, anormal, difícil, não tem como todas as pessoas não pensarem a esse respeito, não questionarem. Será que isso não vai acontecer? Será que isso não é verdade? Até a pessoa que se considera talvez incrédula a esse respeito pode, quem sabe, se perguntar, será que não? Mas eu creio que muitas vezes essa pergunta sobre se Cristo está voltando está mais relacionada não logo, é breve, mas será que não agora, nesse momento, hoje, amanhã, próxima semana, uma próxima crise, próxima pandemia, próxima dificuldade, próximo fenômeno da natureza? Será que uma próxima vez isso não pode acontecer? Eu estive pensando esses dias sobre isso, sobre esse assunto, e eu acho ele importante sempre a gente conversar. Independente se a gente passa por uma anomalia, se a gente passa por algo que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, como vai terminar, se a gente passa por um sofrimento, por uma dificuldade maior na nossa vida, independente disso, independente das fases que nós passamos, independente do ano, eu creio que é muito válido a gente poder refletir sobre isso. Em primeiro lugar, porque a volta de Cristo ela pode acontecer, sim, como a gente já conversou em outros cultos, com, por assim dizer, o fim dos tempos, fim do mundo, né? O apocalipse, como a gente gosta de usar essa expressão. Mas também ela pode acontecer com o fim do nosso tempo, da sua vida. Algo um pouco drástico da gente falar, mas, de fato, todos os queridos que já se foram, já foi o tempo deles em vida. Para eles, Cristo já voltou. E não há mais como voltar, não há mais como retornar e fazer algo diferente. Não há como fazer algo diferente, não há como retornar, já aconteceu na vida deles. E por isso também, dessa forma, a gente pode imaginar que pode acontecer desse jeito também para cada um de nós. Nós não sabemos. Por isso, talvez a pergunta ou a atenção que a gente deve dar a esse assunto não é exatamente quando Jesus vai voltar, mas e quando Jesus voltar? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com o mundo?
Imagine por um momento se isso acontecesse agora. Qual seria a sua reação? É quase difícil a gente falar de reações e emoções porque a gente vai se basear em algo muito humano. E isso depende muito da fase que nós estamos passando. Alguns vão dizer, olha, eu estou passando a melhor fase da minha vida. Quem sabe, né? Se isso acontecesse, que demore um pouco mais. A gente está aí realizando algumas coisas, em busca de sonhos. Alguns, talvez passando por uma dificuldade maior, um grande sofrimento, estão desejando que isso aconteça logo, porque não aguentam mais por aquilo que eles estão passando. Então, para essas pessoas, tem que ser o quanto antes melhor. Então, humanamente falando, quando a gente imagina, né, a volta de Cristo, se ela vai acontecer agora, a gente vai ter diversas reações. Talvez alegria, talvez uma certa tristeza, frustração, sei lá, medo, como é que vai ser, o que vai acontecer comigo. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar a esse respeito é exatamente isso. São pensamentos e sentimentos humanos, porque a palavra de Deus fala lá aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo explica que aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que eu amo é muito melhor daquilo que os olhos já viram, daquilo que os ouvidos já presenciaram, daquilo que o coração já experimentou. É muito melhor. Então eu imagino que não tem como a gente não se alegrar, não ficar empolgado, não venerar, não adorar por algo tão grandioso, tão maravilhoso que com certeza a gente vai presenciar nesse momento. Então, nada de tristeza, nada de frustração, nada de decepção, claro que não. Mas, humanamente falando, mesmo que a gente tente imaginar, a gente não consegue chegar lá na beleza daquilo que Deus tem preparado, que é muito melhor de tudo que a gente já experimentou. Mas podemos notar com isso como a gente está preso a coisas terrenas, coisas materiais. Seja como for, seja quando for, a pergunta é: e quando acontecer? E quando Cristo voltar? O que vai ser de mim? A Bíblia, ela revela algumas questões. Ela faz uma descrição sobre algumas coisas que vão acontecer no dia que nós estivermos diante de Deus, diante do Senhor do Universo. Entre essas descrições, uma delas que vai acontecer é uma prestação de contas. Isso é até engraçado, né? Falar, nossa, vai ser tão bom, tão belo, e de repente, nossa, vai haver uma cobrança, uma prestação de contas, um acerto de contas. Sim? Tanto para aqueles que não quiseram crer, viver, caminhar no único caminho para a vida que leva até o Pai, porque a gente pode dizer de vários caminhos para vários deuses, mas para o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Muitos que não desejaram isso e que acabam morrendo ou, enfim, chegando diante de Deus sem crer nisso, vão ter que acertar as contas com esse Deus. Mas também haverá uma prestação de contas com a Igreja de Jesus Cristo, com aqueles, então, como a gente poderia dizer supostamente, que se consideram cristãos, ou se consideraram durante a sua vida seguidores de Cristo. Esses também terão que prestar contas diante de Deus. E aí uma coisa importante para a gente pensar a esse respeito, porque é um assunto bem polêmico. É um texto que eu quero citar, não quero ler com vocês, mas apenas mencionar que está escrito em Efésios 2, versículo 8 e 9, sobre a salvação. Lá diz que a salvação, ela não acontece por meio das obras que nós fazemos ou podemos fazer ou deixamos de fazer. Ela acontece mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Cristo realizou a sua obra e nós cremos nele. E isso é graça. Isso é presente. Deus nos deu isso aí, de graça, certo? Então a salvação, ela vem a partir da nossa fé, da nossa caminhada em Cristo. Se nós cremos que aquilo que Ele fez foi por mim e eu quero aceitar esse presente e viver Ele. Mas, por outro lado,
nós temos que entender uma coisa muito importante. A graça de Deus não foi uma graça barata. Ela teve um alto preço. O preço do seu único filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele deu por nós, por você, para a tua vida, para a tua família, para aqueles que estão com você aí ao teu lado, ou aquele que de repente agora está na tua mente, no teu coração, nos teus pensamentos. O preço foi alto. Tanto que a gente não tem nem ideia do preço que Cristo pagou na cruz por cada um de nós. Pela quantidade, pela intensidade dos pecados que a gente já fez, que a gente ainda pensa em fazer, que nós ainda nem sabemos que vamos fazer. Por tudo isso, Cristo já carregou sobre si. E aí a pergunta é: qual é o valor que a gente tem dado a essa graça? Porque ela não foi barata. Foi presente, sim, mas foi caro. A gente tem uma infeliz tendência como ser humano de muitas vezes não valorizar o que é de graça. Você já percebeu nisso? Parece que às vezes a gente até gosta de pagar, às vezes até caro por alguma coisa para dizer: olha, eu paguei, eu conquistei. Foi caro, mas eu paguei. E Deus não deixa que a salvação, que o seu agir seja comprado, seja manipulado por nada o que nós podemos fazer. Mas Ele dá, Ele entrega, assim como entregou o seu Filho. O que a gente tem feito com esse presente? Será que a gente tem valorizado como cristãos, como a gente tem vivenciado isso? Quando Cristo fala: aquele que me seguir não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Bom, como a gente tem agido a partir desse conceito de Cristo? Ser luz no mundo. E para que a gente seja luz no mundo, em meio à escuridão, nós temos que seguir a Cristo, porque Ele é a luz. Não é a gente que brilha, mas Cristo que reflete o brilho, a sua luz, por meio de nós. E nós, consequentemente, para as pessoas que talvez estejam longe ou afastadas desse Deus. Bom, quero compartilhar com vocês um texto bíblico que fala a esse respeito, que um dia Cristo vai voltar, nós estaremos perante esse Deus e haverá um acerto de contas. As pessoas que não creram, para aqueles que creram, cada um diante da sua situação. Eu leio esse texto com vocês. Esse texto está escrito no Evangelho de Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 até 30 está escrito: o reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o ao quem tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa parábola ela se encontra num contexto onde Cristo fala sobre a sua volta. Alguns versículos nós podemos ler dentro desse capítulo que Cristo fala sobre o alerta, da gente vigiar, da gente ficar preparado, porque nós não saberemos quando isso vai acontecer. Como a gente ouviu antes, pode ser que seja com o fim dos tempos ou com o fim do meu tempo. E essa parábola está justamente dentro desse contexto, onde Cristo também faz, por assim dizer, quase uma despedida, né? Um discurso de despedida para com os seus seguidores. Por isso a gente entende que isso que Cristo fala aqui tem a ver com as últimas coisas, com não somente o fim do tempo, mas o que a gente faz até chegar a esse fim. A questão não é quando Cristo vai voltar, mas o que eu faço, o que eu estou fazendo e vou fazer até que Ele volte. Como eu vou viver, levar essa minha vida, a minha fé, a minha crença ou a minha incredulidade a respeito da palavra de Deus. Essa aqui é a grande questão. E o fato de Cristo deixar esse ensinamento para os seus seguidores, nós entendemos que Ele está falando para a sua igreja de uma forma mais específica aqui. E claro, todas as pessoas que estão talvez dentro, em volta de uma igreja, por assim dizer, também local, né? Onde estão próximos da palavra, estão próximos, enfim, daquilo que a gente faz para propagar a Deus também e a sua palavra. E uma parábola, para a gente poder entender o seu sentido, é sempre importante a gente olhar o significado das suas figuras, porque Cristo costuma utilizar exemplos, ilustrações do cotidiano, dia a dia das pessoas. E aqui ele fala sobre uma situação que tem a ver com um empréstimo de dinheiro, onde alguém empresta um dinheiro e depois vai cobrar, recebe com juros, recebe mais, e Cristo tem em vista esse tipo de negócio. E assim a gente lê sobre um homem, um senhor, que sai para viajar e confia a 3 servos, a 3 empregados, uma quantia de dinheiro, que é conhecido como talentos aqui no texto bíblico. O talento, na época, era uma moeda dentro do Império Romano, Império Grego, que tinha um grande valor. Podemos talvez comparar o talento com cerca de 35 quilos em moedas de ouro, com anos de trabalho para uma pessoa que é assalariada para conseguir um talento. É por isso que, em primeiro lugar, nós podemos aprender essa parábola que talento é uma coisa de grande valor. E a gente justamente costuma usar, empregar esse termo para falar de pessoas que fazem bem aquilo que elas sabem fazer. Uma pessoa que se dedica a um trabalho, a um serviço, a uma atividade. Nossa, que pessoa talentosa! Fez bem aquilo que ela realizou. Vejam bem, não é somente saber fazer um monte de coisas, é fazer e fazer bem feito. Alguém assim, diante de Deus, tem um grande valor. Para Deus, para a criação, para o reino, para si mesmo. Nesse sentido.
Também é interessante a gente perceber aqui na parábola que esses 3 servos, os 3 empregados, cada um deles recebeu uma quantia, conforme a sua capacidade, conforme os seus dons, conforme aquilo que eles poderiam exercer daquilo que eles receberam do seu Senhor. Mas cada um recebeu uma quantia, ninguém ficou sem. O primeiro 5, o segundo 2, o último 1. Isso é interessante porque quebra aquele falso conceito, o qual muitas vezes é uma armadilha que nós podemos cair e pensar: eu não sei fazer nada. Você já se sentiu assim? Talvez em um lugar específico onde você convive, talvez até dentro da igreja, talvez dentro da sua própria casa, talvez quando você se compara com outras pessoas. Mas se nós olharmos para o contexto da parábola, a gente vai ver que ela não está preocupada com quantidade. Por mais que aqueles que colocaram em prática os talentos que receberam, eles multiplicaram. Mas a parábola está preocupada em mostrar e ensinar que é preciso fazer algo com aquilo que se recebeu. Ela está preocupada naquilo que foi feito com os talentos que cada um desses servos recebeu. Portanto, um talento não está somente relacionado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer dentro de uma igreja local, mas também na nossa vida como um todo, no nosso trabalho, na nossa casa, em outras atividades. Talentos como, então, habilidades, como aptidões, não dizem respeito somente a nós como cristãos, mas como pais, mães, filhos, filhas, amigos, colegas, vizinhos, cidadãos, onde todos nós temos as nossas responsabilidades. E recebemos algo com o qual nós temos que poder exercer as nossas funções. E com certeza isso fará uma grande diferença. Quando eu busquei a esse respeito sobre esse assunto, sobre esse tema, algumas informações, eu cheguei a 2 definições sobre a questão do sentido da palavra talento. Não como moeda, mas como uma qualidade, né? Uma pessoa talentosa, um talento, ter uma habilidade. Né? Em que sentido a gente pode entender isso? Eu quero compartilhar com vocês algo bem interessante nesse sentido, porque existem os talentos naturais e os talentos sobrenaturais. Os talentos naturais são as habilidades que a gente tem para poder pensar, aprender, para poder fazer. Ou seja, se você tem saúde, se você tem disposição, se você tem força e vontade para aprender, se você tem o teu corpo funcionando, se você tem criatividade, significa que você já tem muitas habilidades, muito mais do que uma. Isso são os talentos naturais. Porque muitas vezes a gente foca naquilo que a gente não sabe fazer e gostaria de fazer. Não sei muitas vezes por que é o motivo disso. Talvez porque a gente quer mais aparecer do que fazer, do que ajudar. Porém, nós temos que olhar para aquilo que nós sabemos fazer e podemos então fazer muito bem feito. E aquilo que nós não sabemos, podemos aprender. Talvez diferente de alguém que a gente diz: nossa, ele nasceu com isso, não precisou estudar muito, não precisou fazer um curso, aprender, sabe, de uma forma natural. Talvez seja diferente para nós, mas podemos chegar no mesmo destino e de repente fazendo ainda melhor do que aquela pessoa que tem essa habilidade de uma forma tão mais natural. E temos também os talentos sobrenaturais, como a palavra já diz, é fora do normal, além da nossa natureza. Não é possível a gente fazer um curso para aprender, não é possível a gente comprar aquilo, um conhecimento, não a partir de um intelecto que a gente vai conseguir adquirir isso aí, mas somente como um dom. Aí a gente fala sobre dons, e um dom é uma coisa dada. Novamente, é graça. E aí a gente pode pensar quando a gente começa a caminhar com o Senhor. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, Ele pode tanto nos dar
dons, esses talentos sobrenaturais, como algo que a gente nunca teve. A gente poderia falar dos dons espirituais, mas também aproveitar os naturais para usar especificamente para glorificar o seu nome. É isso que acontece quando a gente começa a caminhar com Deus. Quando a gente conhece a verdade, e essa verdade ela muda, transforma o sentido de tudo talvez que eu fazia, ou quando eu achava, eu não sei por que eu tenho que fazer isso, aquilo não é importante, não serve para nada. Não, Deus dá um sentido tremendamente valioso quando a gente reconhece isso. Você já parou para pensar quais são as suas habilidades, as suas aptidões como ser humano? O que você sabe fazer, o que você faz bem? E você que crê em Jesus Cristo, já parou para pensar quais são os dons que Ele está dando para você, quer dar? Será que a gente está disposto a assumir? Será que a gente está disposto a fazer? Qual será que é o problema da gente muitas vezes deixar para trás? Ou achar que a gente não sabe nada? Ou se comparar com os outros? Será que é porque aquilo que a gente sabe fazer, a gente acha que não é tão importante? Será que a gente acha que é pouco? Será que a gente acha que não tem valor? Mas a verdade é, Deus nos deu para que a gente possa fazer diferença. E se a gente não fizer, com certeza vai ficar tudo na mesma. Não vai mudar nada. Nada na minha vida e nada no meio onde a gente vive. Porque a gente reclama tanto, né? E xinga e fala as coisas que estão erradas, mas o que a gente pode fazer para mudar? Só criticar? Ou perceber como eu posso influenciar, por pequeno que seja? Faz uma grande diferença. Mas talvez faz diferença mais ainda quando eu não faço. Ou faz uma grande falta quando eu deixo de lado. Bom, então nós podemos pegar tudo isso aí e olhar para a parábola e ver que existem somente duas escolhas diante disso. Uma delas é a escolha que os 2 primeiros servos fizeram, que receberam 5 e 2 talentos. O que eles colocaram diante daquilo que eles receberam do seu Senhor? Eles administraram, eles investiram e multiplicaram. Podia ter ganho 1 talento a mais, 2 ou 100 a mais, não importa. Houve resultado. Por quê? Porque foi plantado, foi trabalhado, foi posto em prática. E mais importante que o resultado final é o que a gente faz antes, porque a gente não chega lá se nós não fizermos aqui. Então essa é uma primeira escolha. Uma escolha que com certeza todos nós sabemos. Não é uma coisa assim, não sabia disso. Não, a gente decide, a gente que planta, e por isso nós vamos colher ou não. Existe a segunda escolha, que é o que fez esse terceiro servo. O que ele fez com aquilo que ele recebeu? Nada. Enterrou, deixou guardado, até que o Senhor voltasse e devolvesse. Olha, melhor assim, porque vai que a coisa não dá certo, o Senhor não gosta do que eu fiz. Desculpas, né? Quais são as nossas desculpas? Podemos com isso simplesmente não fazer nada. A gente recebeu a graça, a gente recebeu a palavra, a gente é chamado, tirado das trevas para anunciar a luz. O que a gente faz? Nada. Só preenche o espaço. Continua na mesma. Sabe, é interessante pensar nisso porque a gente chega à fé, a gente se converte, a gente conhece a palavra, ou seja, a expressão que a gente quer usar. E se acontece isso é porque houve uma mudança, mas na verdade se a gente continua na mesma e não muda, o que aconteceu? O que vai mudar na minha vida? Em comportamentos, em escolhas, em caminhos? Quem disse que eu vou ser uma nova criatura? Um novo pai? Uma nova pessoa? Um novo ser humano? Em tudo
todas as áreas as quais a gente pode talvez destacar. Não muda nada. Ao invés disso, a gente enterra a chance, a nova chance que Deus deu e, na verdade, dá a cada dia, chamando. Na verdade, Deus não precisa ficar batendo na mesma tecla, né? Porque a gente já sabe. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas agora você ouviu. E aí fica a pergunta, o que vamos fazer a partir disso? Bom, diante dessas duas escolhas, existem dois resultados. O primeiro resultado é quando o Senhor volta e presta contas dos seus servos, o que acontece para o primeiro e o segundo servo. Eles entregam o mesmo valor, mais um tanto que conseguiram a partir daquilo que eles fazem, e o Senhor dá a eles tudo que pertence a Ele. Ou seja, aquilo que a gente faz para Deus é algo que vem para nós. O reino de Deus é a nossa herança. A presença de Deus é onde Ele quer que a gente chegue e permaneça. E fala aqui em alegria, em prazer. Entra e aproveita tudo que eu tenho. A gente consegue imaginar talvez quem era esse senhor, os bens que ele tinha, se era rico, milionário, poderoso. Mas ele disse, olha, para um servo empregado, entra e se alegre com as minhas coisas. Eu vou compartilhar com você, tanto para o primeiro como para o segundo. E veja que o segundo deu menos. Não importa. Ele fez. Aconteceu. E o mais importante é que a quantidade que eles deram é o Senhor dizer, olha, eu quero que você se alegre comigo aqui na minha casa. A minha casa é a sua casa. A minha presença é estar contigo. E a gente poder desfrutar de tudo que nós temos de melhor. E qual é o segundo resultado? Conforme a gente viu na parábola, termina de uma forma totalmente arrasadora. O Senhor, por ver que o seu servo não faz o mínimo daquilo que lhe foi confiado, tira, além de tirar todas as coisas que ele tinha, também o expulsa da sua presença. Ou seja, é totalmente diferente dos outros. Ele não somente não pode entrar na casa do seu Senhor, como ele é expulso diante da sua propriedade, diante da sua presença. E aí a parábola fala que o lugar onde ele é jogado, é lançado, é um lugar de choro e de ranger de dentes. Porque não tinha mais nada. Não tinha mais sentido, não tinha mais identidade, não tinha mais uma profissão. Obviamente ele estaria totalmente triste, amargurado e arrependido por tudo que havia acontecido. Agora, se a gente for olhar o final dessa parábola e lembrar do que foi destacado no início em relação à salvação, pelo menos da graça, não pelo que a gente faz, deixa de fazer, vocês lembram? Como aqui agora ele perde tudo e é expulso da presença do seu Senhor. Nós podemos talvez falar em relação a isso duas questões. A primeira, aquilo que a gente faz diante de Deus, para Deus, não é o que nos salva, porque Cristo já fez por nós, já conquistou a salvação para nós. Mas o que a gente faz ou deixa de fazer pode nos afastar desse caminho. Porque de repente eu não tenho mais a mesma motivação. De repente eu começo a me esfriar, começo a ficar desmotivado, começo a questionar, mas por que eu estou aqui? Por que eu busco isso? Por que eu sou cristão? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a palavra? Enfim. E aí aos poucos a gente vai se afastando cada vez mais desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Ou então podemos pensar em relação àquilo que acontece aqui no final da parábola, como o servo que nunca foi fiel ao seu Senhor. Era servo, era empregado, era trabalhador, mas nunca trabalhou. Talvez nunca quis estar lá. Ou seja, muitos se dizem cristãos, mas talvez só ocupam um espaço na igreja. Talvez só se ocupam com tempo tentando aliviar a sua consciência a partir de coisas que fizeram que consideram erradas. Ou consideram Deus como um amuleto. Eu seguro forte aqui e aí Ele vai me proteger, vai me abençoar, vai me dar em dobro ou assim por diante.
mas na verdade não eram do Senhor, não são de Deus, não são seguidores, não estão próximos a ponto de poderem resplandecer a luz que resplandece na sua vida, que é Jesus Cristo. Podemos pensar dessa forma? Não sei. Mas a pergunta que fica é: com quem a gente se identifica aqui nessa parábola? Com quais desses 3 empregados, entendendo o Senhor como Deus, e os empregados como sendo os servos de Deus? Qual é o destino? Qual é o resultado? O que nós queremos colher a partir daquilo que a gente lê aqui nessa parábola? Bom, o que nós estamos fazendo para isso? Ou o que nós estamos deixando de fazer para aquilo que talvez esteja acontecendo? Por que eu falo isso? Porque em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, em meio a essas brigas políticas, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, e tanta informação muitas vezes pessimista, que está oprimindo todas as pessoas. Nem sempre a gente para pensar nisso, mas a gente está sendo tão influenciado para pensar de uma forma negativa, que a gente já quase não tem mais força, ânimo, alegria para superar essas questões. Em meio a tudo isso, nós temos a oportunidade de fazer diferença. Pensem tudo aquilo que vocês podem fazer se colocar em prática os talentos que vocês têm. E se a gente fala de talento é porque Deus deu, e se Deus deu, Ele está dizendo que você é uma pessoa talentosa. Você tem aptidões, vocês têm habilidades, tanto naturais como sobrenaturais, porque Deus se move em você através do seu Espírito. Já parou para pensar que quanto mais forte é a escuridão, mais a luz se destaca, por mais que seja apenas um foco. Se destaca e todos enxergam e olham aquela luz, porque a escuridão já é tudo a mesma coisa, mas a luz se destaca, a luz é diferente, a luz que chama atenção. Então, por mais que a gente perceba que nós estamos em meio a trevas e aquilo está difícil, se nós permanecemos com Cristo, essa luz vai brilhar mais forte ainda nessa época, nesse contexto, você pode ter certeza. O bem que nós podemos fazer, por mais pequeno que seja, se aquele servo com o seu único talento tivesse investido com os outros, teria no mínimo mais 1, e a próxima vez mais 4, e assim por diante. O pequeno bem que nós podemos fazer, com certeza fará uma grande diferença na vida do qual nós podemos fazer bem. Ele pode se retornar para nós, assim como o mal que nós fazemos. Por isso, meus queridos, para onde nós queremos ir? O que nós temos feito com o chamado de Deus, com a sua graça, com a sua palavra, com os talentos que Ele tem confiado a você. Saiba que cada um de vocês são preciosos, a ponto de Deus ter pago um alto preço na cruz, mas não foi em vão. Não foi só para você estar assistindo mais uma palavra e de repente dizer, olha que bom, e desliga e ponto final. Não, mas é que para você amanhã, quando você acordar, ir para o seu dia a dia, ou na sua casa, ou no lugar onde você vai estar ou está, começar diferente e fazer diferença. Talvez por meio de você, sendo luz, as pessoas podem chegar até Jesus Cristo. Que Deus possa tocar a nossa vida com essa palavra, que Ele possa nos incomodar, porque em momentos difíceis é onde nós precisamos mostrar mais ainda essa graça de Deus, porque sem ela realmente nós estamos perdidos e não podemos fazer nada mesmo. Mas Ele fez e Ele nos ensina que quer fazer mais ainda por meio da sua vida. Que a gente possa observar, que a gente possa ficar de olho e com certeza Deus dará várias oportunidades e com certeza já está dando. Quero convidar você, assim como você está, a gente ainda orar.
Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a gente pode ser confrontado com a Tua palavra e muitas vezes poder sair da nossa zona de conforto, da nossa bengala, o qual a gente se agarra dizendo que a gente não tem muito o que fazer, não sabe o que fazer, mas com certeza, Deus, Tu concedeste a cada um habilidades, criatividade, fé, dons, talentos, que quando posto em prática se multiplicam, porque Tu é quem os multiplica. Tu é aquele que faz crescer, aquele que faz nascer. O resultado vem de Ti, Deus. O que nós precisamos é plantar, cultivar e permanecer. Não somente ter um momento, não somente olhar para nós mesmos, mas a partir dessa graça, desse presente, depois que a gente desfrutou, que a gente possa passar adiante para que outras pessoas também possam experimentar dessa palavra que tens a cada um de nós. Por isso, fica conosco o restante dessa noite, que a gente possa dormir com aquilo que Tu falou a cada um de nós e que a gente possa acordar, seguindo em frente, na caminhada contigo e podendo fazer uma grande diferença a partir de coisas bem pequenas, Senhor, porque quem faz é a Tua presença por meio da nossa vida. Tu possa nos guardar, Tu possa nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja
Obrigado a todos por sua presença, por sua atenção e que a gente possa levar adiante essa palavra no nosso coração, talvez para o coração de outras pessoas. Deixamos acesso a vocês como uma forma de contribuição, um depósito bancário, a conta aqui da nossa comunidade. Se você quer nos ajudar com a sua oferta, seu dízimo, ficamos imensamente gratos sempre por cada ajuda que vocês podem dar, e seja qual for a área. Quero deixar a bênção para cada um de nós, que esse bondoso Deus, que com sua imensa graça e misericórdia, que se renovam a cada dia, possam renovar o nosso amor, possam renovar a nossa esperança e a nossa motivação para te seguirmos bem próximos, para que tua luz possa contagiar a nossa vida, a vida de outras pessoas. Que assim Deus te guarde e te abençoe. Uma boa noite, meus queridos, e uma boa semana.